Então é sobretudo verdade que o homem, podendo se comunicar com Deus por meio da oração, quero dizer, a Deus ele peça o conselho. E deve ser um dos hábitos de nossa vida espiritual, um dos hábitos de nossa piedade, pedirmos conselho a Deus. Pedirmos que Deus, nosso Senhor, nos ilumine e nos faça compreender aquilo que nós devemos fazer. Os senhores conhecem o fato, mais de uma vez mencionado por mim, de São Tomás de Aquino, que quando tinha problemas filosóficos muito delicados, muito difíceis, e que ele não conseguia resolver, introduzia a cabeça dentro do sacrário e ficava ali rezando para o Santíssimo Sacramento, até que viesse a solução por ele desejada. Os senhores estão vendo que ele pedia, portanto, um conselho a respeito dos seus estudos a Nosso Senhor sacramentado. O mais alto, o mais belo conselho, evidentemente, é a Deus, Nosso Senhor, autor de toda a verdade, de todo bem, de toda a luz que nós devemos pedir. E então, essa postura de alma, de não só pedir conselho aos outros no campo terreno e natural, mas sobretudo de nesse campo natural e no campo sobrenatural pedir conselho a Deus Nosso Senhor, e essa postura de alma é a postura católica por excelência. Se nós vemos tantas pessoas por aí que fazem curam-se de tal doença, de tal outra, vão à Aparecida, deixam um objeto de cera para lembrar a cura, pedem graças de toda ordem e recebem essas graças, e às vezes são graças materiais. Deus Nosso Senhor a fortiori, que se encarnou para salvar as nossas almas e não para salvar os nossos corpos, que a morte vai devorar. Deus Nosso Senhor deseja a fortiori nos dirigir, nos fazer conhecer a verdade e o bem nas matérias espirituais, nas matérias que dizem respeito à direção da vida do homem. E, portanto, essa atitude habitual de, por meio de ejaculatórias, pedir conselhos, essa atitude deveria ser comum entre nós, deveria ser corrente entre nós, em todas as nossas perplexidades. Ora, como acontece que Nossa Senhora é a intermediária de todas as graças, nós temos todo o fundamento dentro desse quadro de pedir, de fazer uma oração a Nossa Senhora do Bom Conselho, considerando que ela é que leva a Deus Nosso Senhor o nosso pedido de bons conselhos, e ela que traz para nós a graça do bom conselho, quer dizer, aquilo que o Espírito Santo comunica a ela, que nós devemos saber para a nossa orientação. E então, nós entendemos bem o que é a Virgem do Bom Conselho. A Virgem do Bom Conselho é a Virgem por meio da qual nós podemos obter o bom conselho nas nossas aflições, nas nossas perplexidades, nas nossas dificuldades. E esse é o sentido da devoção à Nossa Senhora do Bom Conselho. Aí viria uma resolução prática para a nossa vida espiritual. É invocarmos muito a Nossa Senhora do Bom Conselho e não fazermos habitualmente nada de importante sem pedir a ela o conselho. Mesmo nas coisas pequenas, pedir. Porque Nossa Senhora gosta de ser invocada também nas coisas pequenas, nas oportunidades aparentemente secundárias. Nós devemos pedir a Nossa Senhora tudo. Portanto, com frequência, não sabemos resolver uma coisa, minha mãe, aconselhai-me, ainda que seja uma coisa pequena. O habitual pedido do bom conselho é uma postura altamente recomendável para o membro da TFP. Sobretudo porque o membro da TFP precisa especialmente desse conselho. Nós vivemos numa batalha, que é uma batalha intelectual, que é uma batalha doutrinária, que é contra a guerra doutrinária, intelectual e ideológica. Então, nós somos envolvidos a todo modo, a todo instante, pelas influências da Revolução. E ainda que procuremos assumir com toda fidelidade a doutrina que aqui nos é dada, sem embargo de tudo isso, a Revolução é de tal maneira envolvente que muitos dos senhores se queixam de que notam em sua alma permeações revolucionárias, apesar de todo o seu desejo contra-revolucionário. Se assim é, haverá conselho melhor do que pedir a Nossa Senhora que ela nos advirta sempre no interior da alma contra as coisas revolucionárias, nos aconselhe sempre, meu filho, aquilo é revolucionário, não aceite, aquilo é heterodoxo, não aceite, aquilo conduz ao mal, é imoral, não aceite. É preciso tanta sagacidade para a gente se defender contra todas essas influências. Quem é melhor, que pode nos conseguir as luzes para isso, os conselhos, portanto, para isso, quem melhor pode conseguir do que Nossa Senhora do Bom Conselho? Nesse sentido,
A invocação de Nossa Senhora do Bom Conselho é idêntica à invocação de Nossa Senhora da Fidelidade Contra-Revolucionária. É por meio dela, por meio das orações dela, que nós podemos obter essa fidelidade. E então, eu aqui recomendo muito aos senhores que peçam a Nossa Senhora esse conselho, que sejam habitualmente devotos de Nossa Senhora do Bom Conselho e que peçam a ela o conselho interno para suas almas, que é dado pela graça do Espírito Santo, da qual São Paulo diz que é uma graça que é tão profunda que ela entra até a juntura da alma e do espírito. E eu queria que isso não ficasse no ar. Eu queria que os senhores tomassem uma deliberação, que tomassem o hábito de várias vezes por dia pedirem conselho a Nossa Senhora. Os senhores vejam uma coisa curiosa. Quantos dos senhores praticam essa devoção, e sempre com muito resultado, essa devoção às almas do purgatório, pela qual pedem às almas do purgatório que as acordem de manhã cedo a tantas horas e os senhores rezam pelas almas. Bom, se as almas do purgatório, por causa de uma pequena oração, nos acordam, nos indicam a hora certa, quanto mais Nossa Senhora, que é incomparavelmente superior a todos os santos e, portanto, também as almas do purgatório, que tem uma ciência de Deus como ninguém tem, ninguém vê Deus como ela vê, que é, além do mais, mãe de Deus e onipotência suplicante, quantas vezes pode acontecer que Nossa Senhora nos dê um conselho até sem nós pedirmos? Quer dizer, nós podemos pedir a Nossa Senhora que ela nos dê os conselhos que nós não pedimos, os conselhos que nossa alma não se lembra de pedir, ou que nossa alma não tem vontade de receber. Dizer a minha mãe, fazei-me ter o desejo, fazei-me ter o bom conselho que vós me julgais conveniente me dar, mesmo numa hora em que eu não perceba que aquele assunto é tão importante que vale a pena pedir. Quer dizer, pedir para ser aconselhado continuamente por Nossa Senhora. Bem entendido, eu nem preciso dizer isso, esse conselho, no mais das vezes, não se dá de modo extraordinário. Nossa Senhora não aparece para dar o conselho, mas ela desperta na alma certo pensamento. Ela desperta na alma certa ideia. Ela desvia o espírito para um outro lado. Ela faz notar, de repente, alguma coisa. Como as almas do purgatório acordam as pessoas de manhã. Elas não aparecem. Se elas aparecessem, eu creio que teriam poucos devotos. Porque todo mundo tem medo de ver, eu sou deles, tem medo de ver almas do outro mundo. Bem, mas elas atuam tão discretamente que a coisa passa, né? Nossa Senhora a forciore saberá fazer o bem. Às vezes eu vejo abatidos, tristes, com perplexidades. Eu tenho vontade de dizer, mas meu caro, por que você vem pedir conselho a mim? Por que você já pediu a Nossa Senhora do Bom Conselho? Não é uma coisa incomparável? Do que adianta eu lhe dar um conselho se Nossa Senhora não reforçar meu conselho junto à sua alma? Simplesmente pelo valor lógico do meu conselho, eu posso muito pouco. Pelo contrário, com o apoio dela pode-se tudo. Então, eu recomendo isso. Nossa Senhora do Bom Conselho, Mãe do Bom Conselho, peçam continuamente, e os senhores poderão ter uma renovação da sua vida espiritual, da eficácia do seu apostolado, da sagacidade dos seus métodos de ação em todos os campos. É a conselheira por excelência, aquela que sabe tudo, aquela que pode tudo e aquela que para nós quer tudo.